Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Hoje num formato um pouquinho diferente, porque o Guilherme Boulos, candidato a deputado federal por São Paulo, ele esteve no no canal do Galãs Feios e fez lá uma live de 1 hora. Eu sugiro que vocês assistam a live toda. Eu vou fazer aqui uns comentários, dos compilados que ele falou, um resumão do que ele falou, porque a live foi muito boa mesmo. Então vamos lá. Primeiro, boa tarde, Beze, boa tarde, Helder, boa tarde ao César. Satisfação imensa estar com vocês aqui no Galãs Feios de novo. Me lembro quando eu tive a última vez, eu acho que foi na campanha de 2020 para a prefeitura, a gente bateu um papo muito legal, muito divertido aqui. E olha, essa campanha que teve arrancada agora, né, começou essa semana oficialmente, embora a campanha, na prática, extraoficialmente, está acontecendo há muito tempo. Aliás, o Bolsonaro nunca desceu do palanque. Ele nunca assumiu o cargo de presidente da República, ele se manteve em campanha, né, de 2018 para cá, continuamente. Vai ser uma campanha, na minha avaliação, muito marcada pela mobilização. Quer dizer, não tem eleição ganha. O que me preocupa, às vezes, é até no nosso campo, a gente diz, não, está tudo resolvido, não está. Né? Do lado de lá, quer dizer, não é cachorro morto, Bolsonaro não é cachorro morto. Apesar da tragédia que é o governo dele, devolveu o Brasil para o mapa da fome, devolveu o Brasil para a inflação 30 anos depois, desemprego em alta, trabalho precário, tudo caro. Apesar de tudo isso, apesar da conduta criminosa, genocida dele na condução da pandemia, faz poucos dias apareceu um gráfico, não sei se vocês viram, do número de mortes proporcional à população em cada país, e o Brasil, de 20 países, é o que tem o maior número de mortes em proporção à população, mais do que os Estados Unidos. Dizer por que eu Nesse sentido, eu já tenho vários vídeos, né, no meu canal que fala sobre isso, né? O Brasil ele tem 2% da população mundial e 11% dos mortos da Covid-19. Então é claro que a pandemia ela foi muito ruim para o Brasil e o governo federal não soube conduzir a pandemia. Ficou em campanha eleitoral durante esses 4 anos e ainda assim de uma forma bastante incompetente, porque o governo, tendo toda a sua máquina pública ao seu dispor, ainda não consegue engatar na sua campanha. Decidi ser candidato a deputado federal esse ano. Sabe, eu estava como candidato a governo do estado, a gente estava até bem nas pesquisas, 12%, 13%. Tivemos uma campanha muito legal, muito bonita, a prefeitura, há 2 anos atrás, engajou, mobilizou muita gente. Mas, enfim, duas razões me levaram a mudar um pouco a rota esse ano. Uma é a necessidade que a gente tem de união do campo de esquerda e do campo progressista. Quer dizer, esse ano não é um ano qualquer, essa eleição não é uma eleição qualquer, nós estamos numa encruzilhada entre democracia e barbárie, sabe? Então nós não podemos brincar esse ano. Aqui em São Paulo nós temos uma oportunidade única de derrotar os tucanos, o tucanistão que governa o estado há 30 anos. Então, tem o eu candidato, tem o Haddad candidato, ainda tinha o Márcio França candidato. Porra, quem vai ganhar é a direita. Então, dei um gesto para que a gente construa unidade. Em segundo lugar, talvez esse é o motivo principal, é que, cara, não basta eleger o Lula. Eleger o Lula é fundamental. É o ponto de partida para tudo. Se não eleger, sim, esse país vai ladeira abaixo. Mas eleger o Lula e manter o Congresso Nacional dominado pelo Centrão, pela turma do Arthur Lira, pela turma do orçamento secreto, o Lula não governa. Quer dizer, você derrota o Bolsonaro, mas a agenda do Bolsonaro, o bolsonarismo, vai continuar dando tom no país. Aí o Lula chega ano que vem e fala, eu quero fazer um programa de combate à fome, de geração de emprego e renda. O parlamento barra. Desesperado. E nesse sentido, né, tanto se falou nesses 4 anos em frente ampla, de certa forma, a esquerda conseguiu fazer a sua frente ampla no âmbito regional, né, com a
desistência da candidatura do Márcio França, que vai concorrer ao Senado, e com a desistência da candidatura do Boulos, que vai concorrer como deputado federal. E o que ele coloca é uma coisa clara, né? A gente não precisa, a gente não tem que derrotar só o Bolsonaro, mas tem que se derrotar o bolsonarismo e o centrão. Mais adiante ele fala um pouco como nós podemos derrotar o centrão. Porque, para ele, o que está em jogo não é só perder a eleição e se tornar ex-presidente da República. O que está em jogo é o risco de ser preso. Porque ele sabe que o dia que ele sair daquela cadeira, ele não vai poder mais botar sigilo de 100 anos em nada. Ele não vai poder mais indicar outro delegado da Polícia Federal que está investigando o caso da rachadinha do filho dele, ou que está investigando o caso do assassinato da Marielle lá no Rio. Ele não vai poder indicar o Procurador-Geral da República para engavetar a CPI da Covid. Ou seja, ele vai ter que responder pelos crimes que ele cometeu, que os filhotes dele cometem. Então, o desespero do Bolsonaro, ele até chegou a dizer isso esses dias, quando falou em risco de prisão, o desespero dele é ser preso. Então, eu concordo contigo que ele age igual bicho atuado. Como ele sabe, vou perder a eleição, vai vir investigação para cima de mim. Ele está jogando todas as fichas para tentar, primeiro, influenciar de uma maneira manipuladora, artificial o eleitorado, com as medidas de desespero, a PEC do desespero à véspera da eleição. E, em segundo, melhorada boa na parte... Aí a internet do Boulos cai, né? Então ele estava falando que o Bolsonaro ele tem medo de ser preso e se ele for realmente sair da presidência e for julgado pelos seus crimes, não tem como não ser, né? Porque foram 4 anos de crime atrás de crime. Nas redes, um diálogo com a juventude, com essa coisa mais informal. Quer dizer, o conteúdo de rede é um conteúdo de fala direta. Você começar com aquele, não, senhoras e senhores, companheiros e companheiros, o cara já passou para o próximo vídeo. Isso eu também já falo, né, em alguns vídeos aqui do canal, que a esquerda, né, o campo progressista, ele vacilou um pouco nessa questão das redes sociais, né, demorou para entender como funcionam os algoritmos, né, a eleição do Bolsonaro em 2018 foi vencida pelas redes sociais mesmo, ele tinha menos de 1 minuto de tempo de televisão. E ele, né, infelizmente, os conservadores, os reacionários, eles fazem uso mais competente da rede social. Mas parece que este ano as coisas estão mudando. O próprio Guilherme Boulos, ele é bastante engajado nas redes sociais aí, ele já nas eleições de 2020 conseguiu ter, né, uma boa votação, mesmo com menos tempo de TV. Incentivando e tal, e a gente não ir lá, como você diz, num campo do inimigo, num campo mais hostil, onde você vai ser questionado. Cara, e eu tenho ido muito para o interior, tá? Tenho conversado muito no interior de São Paulo, sim, primeiro, existe espaço, porque também não é verdade que o interior é bolsonarista, isso também é um estigma. É lógico que você tem uma direita mais forte, você tem historicamente um conservadorismo mais enraizado, mas você tem também muito preconceito e muita informação que não chega. E às vezes, quando a informação chega, as pessoas se abrem para escutar. É a história do movimento social. Né? Porra, todo o estigma que tem em relação ao MTST. O MTST é vagabundo, vai tomar tua casa, o Boulos vai invadir tua casa, vai tomar gente para morar na tua sala. Fake news que existe há 40 anos. O Boulos está respondendo uma pergunta do Helder Maldonado de como fazer a campanha no interior, porque o interior de São Paulo ele realmente é mais conservador, né? Muitas das eleições foram decididas aqui em São Paulo pelo interior, que não nós nunca elegemos a esquerda no Estado, e agora há a primeira chance de eleger. E o que o Boulos ele coloca é que assim, nós precisamos também conversar com não convertidos, né? Porque assim, talvez também tenha sido um dos problemas aí do avanço do conservadorismo
porque ao dominar as redes sociais, eles começaram a conversar, eles começaram a manipular a narrativa ao seu favor. Então, hoje cabe à esquerda, hoje cabe ao campo progressista chegar também nesses núcleos conservadores e tentar colocar o seu ponto de vista, explicar o que é, porque muita gente critica, muita gente xinga até sem saber o que é, como se comunista fosse um xingamento, né? As pessoas falam, você é comunista, sem saber ao menos o que é comunismo, por exemplo. Tá? Que ainda tem, Bolsonaro ainda tem uma força significativa entre os evangélicos. Sabe o que eu acho? Que para ganhar a eleição, nós temos que começar ganhando a disputa da agenda da eleição. Foi isso que o Bolsonaro fez em 2018 da maneira mais perversa, inclusive. Porque ele conseguiu fazer com que a agenda da eleição não fosse o Brasil real. A gente ficou discutindo na eleição kit gay, que nunca existiu, ficou discutindo na eleição um comunismo que nunca teve, ficamos discutindo na eleição, sabe, temas Deus, pátria e família, ou seja, e não se discutia o desemprego, não se discutia a desigualdade, não se discutia a reforma tributária, não se discutia a reforma política, não se discutia a agenda do Brasil real. O Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa agora, usando setores fundamentalistas da religião evangélica. Então ele quer fazer com que a pauta da eleição seja aborto, com que a pauta da eleição seja quem é mais cristão que o outro, com que a pauta... E por aí vai. Nós não podemos cair nessa cilada. Nós temos que ganhar a agenda disputando. Olha, o que nós temos que discutir nessa eleição? Fome, inflação, preço do bujão de gás, preço da gasolina, desemprego, trabalho precário, soluções, volta do investimento público. Nós temos que discutir o Brasil real. E sabe como é que nós vamos dialogar com os evangélicos? Discutindo o Brasil real. Porque a maioria do eleitorado evangélico está nas periferias urbanas desse país. Quando uma mãe está na fila da creche para poder botar seu filho, ninguém pergunta se ela é evangélica, se ela é católica, se ela é umbandista, ela está lá vivendo aquele problema. Quando alguém está na fila do osso porque não tem comida em casa, ninguém pergunta se é católico, se é evangélico, o que é que seja. O eleitorado evangélico é essencialmente um eleitorado popular que está sofrendo com as políticas do Bolsonaro. É por esse viés que a gente tem que dialogar com esse público, é nisso que eu acredito. E digo a você, César, como alguém que há mais de 20 anos milita no movimento social, o MTST, que pouca gente sabe, mas é de maioria evangélica. A maior parte das pessoas que estão nas ocupações do MTST são evangélicos que frequentam igrejas pentecostais e neopentecostais. E estão lá lutando por moradia, e estão lá fazendo manifestação, sabe? Então, eu acho que às vezes a esquerda comete um erro também de estigmatizar os evangélicos e colocar tudo no mesmo balaio. Por isso que o Boulos sendo, como sempre, cirúrgico, né? Ele conhece o povo, conhece as questões sociais e aponta aí onde que estão os caminhos. Esse aqui foi mais um recorte da entrevista, né, gente? A entrevista é muito boa mesmo. Eu vou deixar aqui o link do canal do Galãs Feios para vocês terem acesso à entrevista na íntegra. Eu recomendo que todos que estejam aqui no meu canal, né, já no final aqui do vídeo, vocês cliquem lá no link e assistam, porque está muito boa mesmo. E precisamos, né, formar aí uma Câmara com uma maioria, ou se não com uma maioria, pelo menos com mais de 170 deputados do campo progressista, porque se não tiver maioria, pelo menos você evita o impeachment, como a própria palavra que o Boulos colocou. A forma de derrotar o Centrão é você conseguir ter um número, pelo menos 1/3 da Câmara, de forma que eles não consigam colocar aí a pauta do impeachment como algo sempre ameaçador. Então é isso, gente. Vão lá no Galãs Feios, assistam essa entrevista completa. Hoje eu fico por aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o like no vídeo e até mais. Tchau!